Olá, amigos e amigas, ouvintes da Rádio Nova Aliança, vocês também que nos acompanham pelo Facebook e pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e estou aqui hoje com Eduardo Xavier Lemos e Luiz Ventura para falarmos das questões relacionadas aos indígenas da Amazônia, que nessa semana, especialmente os Yanomami, tivemos notícias trágicas dos episódios relacionados às tribos indígenas do norte do país. Eduardo Xavier Lemos é o presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília e Luiz Ventura é o secretário executivo do CIMI. Inclusive, o Luiz já foi entrevistado em um outro programa, no qual tive a oportunidade de estar junto com ele, com a Elaine, falando justamente dessas questões relacionadas a denúncias contra violências perpetradas contra os indígenas, que aumentaram muito nos últimos 4 anos no Brasil. Por favor, vocês sejam muito bem-vindos. Eduardo, nós somos parceiros de programa, eu fiz uma introdução apenas formal, mas vamos começar então o nosso programa falando justamente desses eventos que são muito sensíveis e que a Comissão Justiça e Paz de Brasília tem um especial zelo em estar apoiando os indígenas nesses processos de reivindicação e denúncia. Sejam bem-vindos. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Eduardo. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Ana. É um prazer mais uma vez a gente estar junto aqui conversando. E, Luiz, é um grande prazer ter o Cine conosco, você especialmente como secretário, mas todo o trabalho que o Cine sempre desenvolveu com os povos indígenas, povos tradicionais, povos originários, né? Muito feliz de estar aqui em diálogo num tema tão duro, mas sempre em parceria com vocês. Eu acho importante, Eduardo, a gente falar um pouquinho sobre o Conselho Indigenista Missionário, que a gente fala CIMI, né? E as pessoas muitas vezes não têm ideia do que é o Conselho Indigenista Missionário, que é um organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que tem uma atuação missionária da Igreja Católica junto aos povos indígenas. Ele foi criado em 1972, quando o Estado brasileiro, na época da ditadura cívico-militar, adotava os grandes projetos de infraestrutura para a colonização do interior do Brasil. E tinha uma postura de suposta integração dos povos indígenas com a sociedade majoritária, o resto da sociedade brasileira, né? E a gente sabe que hoje essas políticas foram superadas e que a cosmovisão indígena deve ser respeitada. Ao longo dos últimos 4 anos, já vou começar o tema, tá, Luiz? Ao longo dos últimos 4 anos, o CIMI recebeu muitas denúncias. E eu queria que você falasse um pouco sobre aquele relatório que a gente já fez do programa, que foi um compilado dessas denúncias pela voz dos próprios indígenas, e sobre o estado de coisas que os indígenas, os povos indígenas hoje enfrentam no Brasil. Certo, Ana Paula. Então, o CIMI elabora o relatório de violência contra povos indígenas, que é um documento que elabora anualmente, trazendo as principais violências contra os povos indígenas, tomando como referência o ano anterior. Então, o último relatório que foi publicado, em 2022, falava das violências registradas em 2021. O que a gente vem observando de 2019 para cá, né, é um evidente aumento, acirramento da violência contra os povos indígenas, principalmente quando a gente fala de violência contra os territórios. A gente fala violência contra o patrimônio, os povos indígenas, principalmente falamos da violência contra os territórios. Durante essa última série de anos, 2019, 20, 21, 22, nós observamos um aumento expressivo nas invasões de territórios, na exploração ilegal de bens naturais dentro dos territórios indígenas, e tudo isso que ele traz em termos de conflitos territoriais, de depredação do ambiente, do entorno, do hábitat dos povos indígenas, mas também o aumento da violência física
contra as pessoas e comunidades indígenas. Um aumento expressivo de lideranças assassinadas ou ameaçadas nesses últimos anos, e também um aumento expressivo, infelizmente, dos indicadores negativos de saúde, né, onde a gente, além de ver o impacto extremamente grave que teve a pandemia, e continua tendo, a pandemia Covid-19 no mundo dos povos indígenas, a gente se deparou também com o rebrote, digamos, de indicadores de desnutrição, de doenças infecto-respiratórias, de malária, chegando a níveis de 30, 40, 50 anos atrás. Portanto, estávamos vivendo, durante esses 4 últimos anos, um cenário extremamente agressivo e hostil contra a vida dos povos indígenas, e o relatório de violência trazia esse relato. A gente sabe realmente, eu acho que é importante também falar para o nosso ouvinte, aquele que nos acompanha pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, onde o nosso programa é exibido aos domingos, às 20 horas, e para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, onde o nosso programa é exibido aos sábados, às 11 horas da manhã, que todo conflito envolvendo indígenas, ele inicia na posse do território. Então, nos últimos 4 anos, a gente teve um governo que afirmou que não iria demarcar nenhuma terra indígena, e foi o que aconteceu, de fato. Mesmo as terras indígenas já em vias de demarcação permaneceram com seus processos paralisados e os territórios não foram reconhecidos. Mas esse discurso de indicar que os indígenas não teriam a posse da terra, o reconhecimento do usufruto da terra, faz com que um mundo de ilegalidades e irregularidades que são relacionadas à tentativa de usurpação da posse, ele seja desencadeado. Além disso, eu acho que também nos últimos 4 anos houve um incentivo à ocupação irregular de terras indígenas, como, por exemplo, os decretos que autorizam garimpos próximo a terras indígenas, fronteiriços a terras indígenas reconhecidas, ou mesmo dentro de territórios em reconhecimento. Com o garimpo, a gente sabe que vem muitas outras consequências, desde o desmatamento, consequências ambientais, de poluição do solo, com o uso de mercúrio, porque a maioria desses garimpos não usam altas tecnologias para evitar a contaminação e nem tecnologias alternativas para extração de minerais. Eles usam o mercúrio para extração do ouro, né, para aglutinar o ouro. E esse mercúrio, ele é levado embora com a água de lavagem, né, da bateia, no processo de garimpagem, vamos dizer assim, artesanal. Desde esse processo de contaminação com mercúrio da água até também as violências que são dadas pelos princípios de ilegalidade mesmo que acontecem nesses lugares, né? Uso abusivo de álcool, violência doméstica, violências contra mulheres, estupros, contra crianças, contra vulneráveis. Então, é todo um processo que inicia num discurso que aparentemente não teria tanta carga de violência, mas que culmina com muitas violências, inclusive a morte de indígenas, não é, Luiz? A gente sabe que teve um aumento na morte dos indígenas também, e acho que é importante falar um pouco sobre isso, porque os assuntos são interconectados. Então, não é só desmatamento, não é só poluição do meio ambiente, não é só a violência direta, não é só a violência simbólica, tudo isso está interconectado. Para as pessoas entenderem esses processos, às vezes é um pouco difícil. Será que você, com a sua experiência, podia contar para a gente um pouco mais de como funciona esse mecanismo de operação do discurso até a violência? Perfeito, Ana Paula. E eu acho que o Estado brasileiro, o governo federal, particularmente nos últimos 4 anos, ele teve várias formas de enfrentamento dos direitos territoriais dos povos indígenas. Algumas delas você relatou aqui. De um lado, justamente a paralisação da demarcação de territórios. Essa é uma estratégia muito clara que este governo teve, e quando você não demarca territórios, isso tem uma série de impactos que tem a ver com o aumento da invasão, com o aumento da exploração ilegal, com o aumento da ameaça da violência e com a ausência do Estado e das políticas públicas específicas e diferenciadas para as comunidades indígenas. Junto com a falta de demarcação de territórios, o governo anterior teve uma estratégia muito clara de abandonar
toda e qualquer estratégia de proteção territorial. É muito importante entender que demarcação e proteção territorial são obrigações constitucionais da União. A Constituição estabelece que demarcar e proteger são obrigações constitucionais, não é um ato discricional do governo federal, é algo para o qual está obrigado. Com a proteção territorial, ele abandonou toda forma de proteção territorial, e junto com esse abandono de forma de proteção territorial, houve todo um incentivo, não apenas na narrativa, né, de que efetivamente podia ser invadido, mas principalmente também com a especulação permanente de que as atividades ilícitas e ilegais poderiam vir a ser regularizadas. E aí tem uma série de normativas e de ofensiva, digamos, do marco normativo e legislativo, seja do próprio Poder Executivo, seja dentro do Poder Legislativo, nesse intuito de legalizar aquilo que é ilícito. Temos o projeto de lei 191, que pretendia, de autoria do governo Bolsonaro, que pretendia regularizar a mineração dentro dos territórios indígenas. Temos várias instruções normativas da própria FUNAI, que pretendiam justamente colocar os territórios dos povos indígenas a serviço de interesses de terceiros. Mas tem uma outra estratégia, Ana Paula, Eduardo, que é o assédio permanente às comunidades indígenas em forma de propostas de arrendamento, em forma de propostas de parcerias agrícolas, em forma de aquele último decreto que foi aprovado no apagar das luzes do governo Bolsonaro, uma instrução normativa da FUNAI, que o que pretendia era regularizar a extração de madeira com participação de terceiros, o que não é mais do que ofender o direito constitucional dos povos indígenas ao usufruto exclusivo dos bens naturais que estão no território. O que a gente fala quando tenta concatenar tudo isso, Ana Paula, Eduardo, nós falamos que nesse período de 4 anos, a violência, primeiro, a violência teve uma participação do Estado absolutamente fundamental. Estamos falando de diversos atores, que são os que produzem a violência, mas dentre esses atores, o Estado se caracterizou por ser um dos principais atores da violência. E o que a gente falava é que há um método nessa violência, há algo que você pode perceber, há uma série de fases, né? E essas fases, ou esse método, começa por aquilo que você falava. Primeiro, você deixa de demarcar territórios. Segundo, você deixa de proteger os territórios. Terceiro, você incentiva a invasão dos territórios. Quarto, você coloca armas na mão da população, principalmente da população que está invadindo os territórios indígenas. E quinto, você coloca forças policiais a serviço desses interesses invasores. E por último, você incumpre de forma sistemática decisões judiciais que condenavam a União. Quando você tem essas 6 etapas, você percebe um método, e o resultado desse método é um aumento da violência absoluta. Nós percebemos nos últimos 4 anos, Ana Paula, Eduardo, um aumento da participação mais proativa ou mais passiva, mais participação de forças policiais dentro do que é a violência contra os povos indígenas, né? Episódios como aquele do rio Abacaxis, no estado do Amazonas, o assassinato de 4 indígenas chiquitanos pela polícia militar, o assassinato de uma liderança em Pernambuco, do povo Aticum, pela polícia militar, a atitude da polícia militar e a polícia federal em conflitos territoriais em Mato Grosso do Sul, como foi o último massacre de Uapuí, em junho de 2022, você observa que há uma participação de membros das forças policiais, ou então uma tentativa de acobertar os crimes e, portanto, de engessar e dificultar os inquéritos que deveriam ser o trabalho, particularmente da Polícia Federal. Quando você tem todo esse método, todo esse processo funcionando como política de Estado, orientando a todos os órgãos do Estado e a todos os ministérios nessa política, você somente pode ter como resultado o aumento da morte, o aumento da violência, o aumento da invasão nos territórios. Somente no campo da questão Yanomami, que agora está com uma repercussão muito grande, somente de novembro de 2018 a final de 2022, portanto, somente em 4 anos, nós tivemos no Brasil 6 decisões judiciais nas diversas instâncias do Poder Judiciário,
obrigando ao governo, obrigando à União, obrigando à FUNAI a tomar as medidas cabíveis, a desintrusar os garimpeiros, a reativar as bases de proteção etnoambiental, a retomar planos emergenciais de atendimento à saúde. Todas as decisões foram sistematicamente incumpridas. E esse incumprimento, essa indiferença diante das obrigações, inclusive como réu, como condenado numa decisão judicial, faz parte, insisto, de um método, que é um método extremamente violento e que é um método que para nós caracteriza, sim, faces de genocídio contra os povos indígenas. Eu queria agora, nossa, é muito impactante mesmo. Eu acho que circulam também na internet as imagens, né, das pessoas. É claro que as imagens elas refletem um estado de coisas que é muito mais profundo, né? É aquele indivíduo pontualmente que é registrado, aquele grupo de indivíduos que estão ali em frente à câmera são registrados, mas a gente ouve os relatos dos indígenas e isso acontece em muitas outras aldeias também, né? E eu queria que o Eduardo, que trabalha mais com a parte jurídica, para você também que trabalha com a parte jurídica, para vocês colocarem um pouco mais de elementos nisso e concatenar essas discussões com o marco temporal. Porque o marco temporal, no Supremo Tribunal Federal, os indígenas se mobilizaram contra o estabelecimento desse marco temporal, que colocaria a Constituição de 1988 como um marco de tempo, né? Daí o nome marco temporal, a partir do qual somente os territórios que estão ocupados na data da promulgação da Constituição é que seriam considerados como territórios indígenas. E a gente sabe do absurdo dessa situação. E eu queria que a gente pudesse debater um pouco mais, agora envolvendo mais o Eduardo também, que acompanhou um pouco essas discussões, e você que é especialista do CIMI, para trazer essas informações para a nossa audiência, mostrando o que é o marco temporal e como ele funcionaria, né? E o absurdo que seria isso, e como também a gente pode observar que não é apenas o Poder Executivo que estava tendo essa investida contra os indígenas, mas quando a gente pensa num legislativo, um Congresso Nacional, que tem uma bancada ruralista, onde parte dos interesses dessa bancada, dos deputados e senadores que são financiados, eu não digo pelo agronegócio, mas existe uma parte dos exploradores do agronegócio que ainda está na fronteira da ilegalidade, ou seja, que quer viver do arrendamento de novas terras, do avanço sobre terras, e muitas vezes as terras são territórios indígenas que estão ocupados ou deveriam estar ocupados e não estão pela própria ação ilegal de grupos que vão coagindo os indígenas, né? Então, Eduardo, começamos com você e depois passamos para o Luiz. Bom, Você tá Ana, você desenha muito... Agora está certo, Aí o desculpa. áudio tá. Desculpa. Tá aí. Ana, você desenha muito bem o cenário do debate do marco temporal, um debate que ainda está em discussão no Supremo Tribunal Federal, já um pouco mais consolidado no sentido de proteção indígena, mas ainda com posicionamentos bastante complicados de não compreensão de que pontuar os territórios indígenas a partir da Constituinte de 88, ou seja, assegurar os territórios indígenas a partir daqueles povos originários que estariam dentro de seu território, seu marco territorial, na Constituinte de 88, na Constituição de 88, e não os demais ou não posteriores, significa retirar a vida de muitas pessoas. Não só a vida, mas a cultura, a espiritualidade, porque a cosmovisão indígena é muito mais complexa, e o Luiz pode também nos falar isso, você também é um especialista nessa temática, nas temáticas do ambiente, né? Aprendi com os povos originários que não se fala em meio ambiente, mas sim em ambiente como um todo. E essa visão limitante de tentar situar um tempo histórico para que sim ou para que não, muitas vezes passa por um debate reducionista, de uma visão técnica, de uma visão formalista do direito, que pretende situar num tempo e espaço
e compreender o mundo num marco jurídico. Quando, na verdade, o debate vai muito além de datas e pontuações e espaços de ocupação territorial, a gente fala de território, mas território, aldeia, abrange muito mais. E a Constituinte é um marco que simboliza os povos que ocuparam, que somos nós, que ocuparam o território. Então, a gente tem que compreender toda essa complexidade que é o caldeirão brasileiro e toda a tradição, cultura e vida que simboliza a aldeia para os povos originários. Bom, por que eu estou falando isso? Porque existem pareceres, existem posições na tentativa de justificar a legalidade de um marco temporal. Quando, na verdade, um parecer que significa a legalidade ou o aspecto formal de um marco temporal simboliza, na verdade, aquilo que o Luiz vinha desenhando, uma necropolítica, uma política de morte, convalidada por juristas também. Pensemos períodos autoritários mundiais, não só no Brasil, mas talvez na Alemanha, eles também foram sustentados por juristas até de boa fé. Então, o direito não é só decidir cientificamente e formalmente. Tem uma característica política, tem uma característica sentimental, afetiva e um debate de vida ou morte. E isso é fundamental para que a gente possa pensar não só uma decisão de um poder judiciário, mas uma decisão que vai afetar, a gente vê a questão do Yanomami, aquilo que é um marco, um decreto, um não ir, um não decidir, significa na vida ou morte de centenas e centenas de pessoas. Acho que a visão que eu trago é um pouco essa, Ana. Que o jurista ele não pode ser um formalista, ele tem que compreender a humanidade por trás do decreto, da decisão, da sentença. A gente percebe também uma instrumentalização, né, das instituições e das próprias normativas. O Luiz citou várias normativas da própria FUNAI, que, vamos dizer, a ideia da FUNAI, na verdade, seria justamente salvaguardar o direito dos povos indígenas, não interferir no modo de vida, mas salvaguardar. E, Luiz, como que... Eu vi uma nota do CIMI, logo do início desse mês, né, falando justamente de que o governo Bolsonaro acabou, né? O Bolsonaro saiu, mas a questão dessa violência ela está estruturada, e aí a gente pode falar em instrumentalizada, né? E que ela se demonstra pela perpetração de vários eventos violentos marcantes, assassinatos de indígenas, já no início desse mês, né? Guajajaras, Pataxós, você vê que a gente está lidando com uma situação onde passa até ser mais comum do que o que a gente gostaria de ver o relato, né? E eu queria saber qual a estratégia que o CIMI pensa em adotar nesse sentido, além, é claro, do suporte jurídico e tudo, como que o CIMI trabalha essas questões junto dos indígenas, como que é o trabalho do CIMI para tentar transformar esse estado de coisas. E eu queria também que a gente entrasse numa agenda positiva. Como assim? A gente teve recentemente a criação, nesse novo governo, terceiro mandato do presidente Lula, de um Ministério dos Povos Indígenas. Se chamaria Povos Originários, mas acabou se chamando Povos Indígenas, né? Que tem à frente a Sônia Guajajara. E também pela primeira vez, acho que a FUNAI tem uma indígena, acho que é a primeira vez, você confirma para mim isso, mas acho que é a primeira vez que a FUNAI tem como presidente uma indígena, né? Uhum. E eu queria, Luiz, que você se pudesse comentar um pouco sobre essa agenda positiva também, porque o nosso programa passa muito rápido, a gente já está da metade para o fim do programa já, e para falar tudo que a gente queria, acho que vão ser 10 programas, mas vamos em frente. Então, Ana Paula, Eduardo, eu acho que estamos efetivamente num momento novo, né? E um momento que a gente tem que celebrar e tem que renovar as esperanças com isso, sempre também mantendo, não sei se a cautela, mas o acompanhamento do que está acontecendo. Efetivamente, nós
A gente vem de 4 anos que tem significado o pior dos cenários possíveis, né, para os povos indígenas, aliás, para o país como um todo, mas particularmente para os povos indígenas, e nós estamos com 20 e poucos dias de um novo cenário político, de um novo ciclo político, que ainda está se recompondo, mas que já vai dando sinais que nós entendemos que são importantes. Efetivamente, a criação do Ministério dos Povos Indígenas é um fato inédito, né, em termos de Estado brasileiro. Fato inédito no sentido de colocar na linha decisória de primeiro escalão, digamos, de políticas públicas, colocar a temática indígena, mas colocar, inclusive, não inclusive, colocar a temática indígena com o protagonismo dos povos indígenas. E aí, enfim, a indicação de Sônia Guajajara como ministra, a indicação de Joênia Wapichana para reestruturar a FUNAI, para liderar a FUNAI, tudo isso são a indicação de Beibe Tapeba para secretariar a CESAI, né, que é o órgão de saúde, de atendimento à saúde indígena. Todas são sinais extremamente positivos, né? Abrem uma página que está em branco e agora precisa ser escrita, né? Precisa ser escrita. Eu acho que em política os gestos simbólicos são muito importantes. Os gestos simbólicos são muito importantes. Participar, por exemplo, da posse de Aniele Franco e Sônia Guajajara num salão nobre do Palácio do Planalto, 3 ou 4 dias depois de ter sido depredado num ataque golpista, e apenas 15 ou 20 dias depois de sair de um governo fascista e genocida, evidentemente tem uma carga simbólica extremamente relevante. Está dizendo muitas coisas, está transmitindo muitas mensagens. Agora, o governo vai ser desafiado pela realidade a passar dos gestos simbólicos a medidas concretas. Esse era um pouco o objetivo da nota, né? O governo hereda também uma situação onde a violência é estrutural, onde nas primeiras 3 semanas de governo a gente já percebeu violências concretas em determinados territórios dos povos indígenas. O que cabe esperar daqui para frente? Ou como é que o CIMI se coloca diante de tudo isso? Nós continuamos o trabalho que nós sempre realizamos junto com as comunidades. Nosso trabalho é um trabalho mais de base, um trabalho mais capilarizado, é um trabalho mais de presença nas aldeias, de contato com as organizações locais, e é um trabalho que tem várias, digamos, formas, né, ou várias estratégias. A gente sempre trabalhou e continuará trabalhando nessa perspectiva da formação política e jurídica, justamente para que os povos indígenas cada vez com maior consistência, com maior coerência, com maior união e com maior força, efetivamente, tenha essa capacidade de diálogo com o Estado, e agora já não é só um diálogo com o Estado, né? Agora é uma participação de dentro do próprio Estado. Então, essa questão da formação política e jurídica, junto com as lideranças e com as comunidades, principalmente de base, ela vai continuar, deve continuar, o acompanhamento jurídico deve continuar. Do ponto de vista jurídico, nosso foco continua sendo, além efetivamente de que o governo federal retome a política de demarcação dos territórios e a política de proteção territorial, nosso foco continua sendo que definitivamente a tese do marco temporal seja superada. E seja superada no âmbito do Poder Judiciário, com o julgamento do recurso extraordinário, seja superada no âmbito do Poder Executivo, com a revogação do parecer 001 da AGU, que é algo que nós estamos pedindo e o movimento indígena está pedindo ao novo governo, e seja superado também no âmbito do Poder Legislativo, onde determinados projetos de lei ainda mantêm essa questão do marco temporal, como é o caso do PL 490. Então, nós continuaremos com essa estratégia no âmbito jurídico e de estar apoiando as comunidades. Continuaremos com uma estratégia no âmbito da comunicação, e aí tem tudo a ver com essa questão de denúncia do que está acontecendo, mas também de anúncio do que também está acontecendo nos territórios. Os territórios indígenas, apesar de toda essa violência, estão sendo palco de muitas histórias de vida, de muitos processos dinâmicos, de muitos processos de resistência, que tem a ver com a questão produtiva, que tem a ver com a questão da sustentabilidade, que tem a ver com a questão da juventude, que tem a ver com o envolvimento das mulheres, que tem a ver com de que forma os jovens estão se apropriando das linguagens da comunicação, das redes, da mídia, e estão participando e colocando a questão indígena em rincões, em cantos onde a gente não conseguiria. Tudo isso são dinâmicas e processos positivos, são processos de vida, histórias de vida que continuam acontecendo. Aconteceram durante o período mais hostil e a partir de agora, com certeza, terão
muito mais fôlego, muita mais capacidade. E o CIMI continuará estando aí. O CIMI continuará estando aí. Continuará estando acompanhando as atividades do Estado, a atitude do Estado, no sentido que aquilo que efetivamente o Estado desenvolva em termos de políticas públicas será celebrado porque isso tem a ver com garantia de direitos dos povos indígenas. E ali onde haja engessamento, onde haja demora, onde haja riscos de que a questão indígena possa ser pleiteada, negociada, redimensionada, sempre encontrará no CIMI uma voz firme, no sentido de que direitos não se negociam. Direitos foram conquistados pelo sangue e pela resistência de milhares de pessoas, de muitas gerações. Os povos indígenas trazem essa resistência para nós como um todo, como sociedade brasileira. E eu acho que honrar essa resistência não apenas é bom para continuar defendendo os direitos dos povos indígenas, mas para pensar juntos num país diferente, num país diverso, num país plural, num país justo, num país com paz, num país que não desperdice a experiência humana. Essa é uma frase do Milton, que eu gosto muito, do Milton Santos, né? E não podemos cair mais uma vez no desperdício da experiência humana. E o Brasil é um país tão absolutamente diverso, e os povos indígenas têm tanta responsabilidade nisso, que temos uma experiência humana extremamente rica. E, portanto, honrar essa resistência e ser firmes na garantia, na denúncia e na reivindicação, mesmo em tempos mais saudáveis de governo, eu acho que é uma forma de honrar tudo isso que nos trouxe até aqui e de continuar lutando por um país mais justo, mais plural. Você vê que tudo tem uma união, né? A gente não pensa só, não percebe como sendo algo só pontual e tem uma história, um fio, um novelo de lã que vai se desenhando na história, né? E os povos indígenas têm essa memória muito marcante de como essa luta aconteceu. Eu queria saber também se o CIMI abriu algum mecanismo de ajuda direta aos indígenas ou se está, vamos dizer assim, angariando essas iniciativas de apoio, especialmente aos Yanomamis, para a gente poder veicular essa divulgação aqui no nosso programa, né? E daí eu já vou passar a bola para o Eduardo na sequência, para a gente já começar a encaminhar para os momentos finais. Então, Ana Paula, diretamente como um canal de angariar recursos por parte do CIMI, a gente não abriu. Tem duas campanhas organizadas pelas organizações indígenas de Roraima, e para quem nos pergunta, nós divulgamos essas campanhas porque são iniciativa das comunidades indígenas, dos povos indígenas, e que são a campanha da Hutucara, Associação Yanomami, junto com a Urihi, e é a campanha também do Conselho Indígena de Roraima, junto com a Urihi. Então, em termos de campanhas para este momento concreto, assim como para outros momentos que houve junto ao povo Yanomami, estamos divulgando essas iniciativas dos povos indígenas. O CIMI continua trabalhando na base, nós temos uma presença dentro da terra indígena Yanomami, numa determinada região, que é a Missão Catrimani. Nossos companheiros continuam trabalhando lá, seja na perspectiva da saúde, seja na perspectiva do fortalecimento das comunidades, também na formação política jurídica, no acompanhamento, também no fortalecimento cultural. Trabalhamos dentro da terra indígena e também desde Boa Vista. Nossas equipes continuam trabalhando isso. Estamos apoiando as organizações indígenas nesse momento e, sobretudo, estamos acompanhando também as medidas adotadas pelo governo, porque em toda esta situação Yanomami, infelizmente, a situação dramática não é novidosa. Ela vem se arrastando há muitos anos. O que aparentemente é novidoso agora é que nós temos uma atitude diferente por parte do Estado brasileiro. E isso não acontecia há muito tempo. Então, nós temos hoje um Ministério da Saúde que decreta uma situação de emergência sanitária. Nós temos um Ministério da Saúde que convoca uma Força Nacional do SUS. Nós temos uma CESAI que, por primeira vez, tem um diagnóstico claro do que está acontecendo dentro do território e que tem todas as medidas para recompor o atendimento rotineiro da saúde indígena, como deveria ser de direito dentro da terra indígena Yanomami. E todas essas medidas são saudáveis, são salutares, e a gente está acompanhando, reforçando, e ao mesmo tempo entendemos que essas medidas terão que vir junto de
medidas de proteção territorial e de retirada e de combate e enfrentamento ao garimpo e de estrangulamento, principalmente de todo o apoio logístico ao garimpo, e esse continuará sendo o papel do CIMI, continuar trabalhando na base, divulgar as iniciativas dos povos indígenas com seu protagonismo e acompanhar a atitude e as medidas concretas do Estado. Bom, Eduardo, vamos nos encaminhando para o final do programa. Excelente. Ao mais que tudo aqui, agradecer ao Luiz, agradecer o trabalho do CIMI, que é uma parceria que nós temos há muitos anos com o CIMI, que passa muito longe do mandato meu e da Ana, mas que se estende a esse mandato nosso. Nos colocarmos sempre à disposição do CIMI para tudo que nós pudermos auxiliar, e agora reforçar nossa campanha pela não anistia, também para os fatos do genocídio indígena, pela necropolítica ou pela política de morte, para que todas e todos que foram responsáveis e têm sido responsáveis pelo extermínio dos povos indígenas brasileiros sejam severamente repreendidos pelas autoridades públicas brasileiras, para que a gente não tenha a impunidade no Brasil, que talvez, na minha humilde opinião, também é um motivo de que elas persistem na história. É isso, Luiz, a gente está à disposição para todas as lutas, da forma que a comissão pode ajudar, apesar do CIMI ser muito completo e complexo. Eu vou deixar também, aproveitando aqui a oportunidade, o endereço do CIMI para quem quiser conhecer é www.cimi, de Conselho Indigenista Missionário.org.br, e ele tem uma página de apoios também, que é esse endereço www.cime.org.br/apoie. E também que as pessoas possam conhecer a nossa página da Comissão Justiça e Paz do Distrito Federal, www.comissão Justiça e Paz DF, tudo junto e sem acento, sem tio, sem... Embaixo do C, esqueci o nome, www.comissãojustiçaepazdf.org.br. Eu agradeço demais a presença, Luiz, muito obrigada. Eu sei que a sua agenda deve estar bastante intensa por conta de todos esses eventos que foram trazidos à luz, eles vêm se desenrolando há muito tempo, inclusive tem vídeos de indígenas denunciando isso na Câmara e no Senado. Esses passos desse genocídio Yanomami vêm sendo demonstrados, vêm sendo gritados pelos indígenas, mas eles, como você disse, não ressoavam dentro do governo federal, com uma postura genocida mesmo do Estado. Eu agradeço a sua presença aqui, nós, a Comissão Justiça e Paz, estamos abertos, faço minhas as palavras do nosso presidente, nós estamos sempre abertos ao CIMI, à colaboração com o CIMI, e agradecemos demais a sua presença aqui. Você quer se despedir? Sim, principalmente agradecer, Eduardo e Ana Paula, reforçar aquilo último que vocês vinham falando. Durante muitos anos tivemos uma certa cautela em utilizar o termo de genocídio, alguns queriam, alguns não queriam, não entendiam que fosse muito oportuno. Nós estamos diante, objetivamente, de um genocídio contra os povos indígenas, particularmente contra o povo Yanomami. Temos que começar a colocar os nomes concretamente e que isso se traduza efetivamente em processos judiciais que julguem o crime de genocídio daqueles que foram responsáveis de tudo isso. Eu agradeço imensamente a CBJ do DF e a CBJP por esse espaço, por estar sempre aí veiculando este tipo de informação, por estar sempre parceira com o CIMI, ficamos totalmente à disposição e vamos continuar trabalhando e sonhando. Um dia a gente sai para dias melhores, com certeza, e serão dias melhores para os povos indígenas e para todos nós. E continuemos trabalhando nisso, seguimos. Continuamos trabalhando, e você, nosso ouvinte, que nos acompanha pela rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, e também você que nos acompanha pelas redes sociais da Comissão Justiça e Paz do Distrito Federal, fique agora com o Evangelho de Simone Furquim, a nossa membro que comenta o Evangelho todos os domingos, trazendo a palavra do Evangelho com a interpretação para os nossos dias atuais.
Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e deixo um grande abraço, aproveitem o fim de semana, esse finalzinho de fim de semana para quem nos ouve pela Rádio Nova Aliança e recebam todos um abraço muito caloroso. Na sequência, o programa do nosso querido arcebispo Dom Paulo César. Um abraço e muito boa noite para quem nos acompanha pela Rádio Nova Aliança. Olá, ouvintes! A leitura do Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 4, 35 a 41. Nela, Jesus e os discípulos estão no barco atravessando o mar da Galileia. Jesus dorme durante uma tempestade de fortes ventos. Os discípulos estão com medo e procuram Jesus. Jesus acalma a tempestade, mas eles não o compreenderam. Diante desta incompreensão, Jesus os questiona: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Nesta passagem do Evangelho, Jesus nos mostra que fé e fidelidade têm o mesmo sentido. Para ser fiel, devemos compreender a pessoa de Jesus e termos compromisso com o Evangelho, pois o cristão, a cristã, é testemunha viva de seu anúncio. E o que Jesus viveu e anunciou foi o amor ao próximo. Ele nos ensinou a enxergá-lo no próximo empobrecido, conforme Mateus capítulo 25, 35 a 40. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Enxergar Jesus no próximo injustiçado, foi também o maior anúncio de São Tiago. A carta de Tiago é ensinamento profundo sobre a fé que se expressa em obras de cuidados para com o irmão que passa necessidade, para os irmãos que estão sofrendo injustiças. São Tiago entendeu que a fé em Jesus propicia perceber os sinais de Jesus na vida do pobre, do marginalizado, do excluído, o que hoje seria aqueles que estão sofrendo discriminação e injustiças. Hoje a fé em Jesus nos sensibiliza a ouvir o grito do povo Yanomami, no estado de Roraima, que padece de dores, de sofrimento, todo tipo de violência perpetrada pela necropolítica desses últimos 4 anos. O governo passado professava a fé em Jesus Cristo e usava inclusive o nome de Deus para legitimar seus desmandos. Em nome de um Deus acima de tudo, dava guarida para o avanço do garimpo nas terras indígenas, deixando as pessoas na miséria e causando maior terror ao povo Yanomami. Hoje, São Tiago denunciaria todos eles, tanto garimpeiros quanto os políticos que promoveram o genocídio contra o povo Yanomami. São Tiago diria o seguinte: e agora vocês, poderosos, chorem e gemem por causa das desgraças que estão para cair sobre vocês. As riquezas de vocês estão podres e suas roupas estão roídas pelas traças. O ouro e a prata de vocês estão enferrujados, e a ferrugem deles vai testemunhar contra vocês. Vocês oprimiram e mataram o inocente sem que ele pudesse defender-se. Tiago, capítulo 5, de 1 a 6. O grito de São Tiago é um grito de coragem, não de medo, porque São Tiago foi fiel ao projeto de Jesus. É isso que Jesus nos questiona hoje. Por que estás tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Quando Jesus levanta a questão, por que ter medo? Nos pede uma atitude ativa e não passiva, pois o medo paralisa, ele é contrário da fé em Deus, como nos ensina Santa Teresa d'Ávila. O medo nos impede de fazer valer já neste mundo o sonho de Deus para a humanidade. Por isso, com coragem, com fé, devemos enfrentar essa tempestade, denunciando todas as vezes que os direitos humanos são abalados ou são destruídos. Jesus nos pede ações proféticas, ou seja, levantar nossas vozes e gritar:
Basta dessa necropolítica contra o povo Yanomami. A causa indígena é de todos nós.